Essa oração pela madrugada é uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que é uma mensagem para a sua vida. Porque quantas pessoas que têm insônia, quantas pessoas que não conseguem dormir diariamente. E muitas vezes não é só porque a pessoa não consegue dormir ou está sem sono. A maioria das vezes é por causa de algo espiritual. E a maioria das pessoas não tem essa consciência. A maioria das pessoas, elas acham que é algo normal. Só que não é nada normal. Na verdade, é sobrenatural. Por isso eu quero trazer aqui essa oração, essa palavra para você, para a sua vida. E é importantíssimo você compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir, para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas também. Porque nós estamos vivendo uma geração, a geração mais ansiosa de todos os tempos. Se você pesquisar aí, você vai perceber, você vai entender que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É isso mesmo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o que é triste nessa história é que hoje existem crianças que estão ansiosas. Você já parou para pensar nisso? Crianças que mal começou a vida já têm ansiedade. Já são diagnosticadas com ansiedade, com depressão. Por causa da pressão que o mundo coloca sobre eles, sobre elas. Por causa da pressão, antigamente não se ouvia falar nisso. Antigamente não tinha essa ideia de depressão. Antigamente não se falava de suicídio, de querer morrer. Mas hoje, qualquer coisa que acontece, as pessoas estão assim. Porque existe uma pressão sobre a vida delas. Existe uma pressão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que é aquela ideia de querer agradar a todo mundo. Querer agradar um, querer agradar outro. Isso acontece porque uma das maiores tretas da humanidade é relacionado à paternidade. A maioria das pessoas, elas não têm essa consciência. Por isso que a pessoa tem dificuldade com Deus, Pai, porque ela adquiriu isso, a maioria das vezes, dentro de casa. É muito triste isso, porque se você sentar com 10 pessoas, 9 vão te falar assim, isso é verdade. Quantas dificuldades que as pessoas têm com Deus, de orar para Deus. Existem pessoas que é tão simples, para não falar outra coisa, ela não consegue, ela não sabe nem por onde começar uma oração. Ela não consegue, porque existe um bloqueio. Bloqueios emocionais, sentimentais, bloqueios, como eu disse, que acontece dentro de casa, que acontece na escola, que acontece entre os amigos. Então, a criança, a pessoa, já começa a carregar aquele fardo desde criança. E ela vai crescendo, sempre ouvindo não, 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 você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. E ela vai crescendo dentro de uma bolha. E quando ela acorda, né? Para muitas pessoas é tarde demais. Para muitas pessoas, a pessoa já está desistindo da vida. Porque a pessoa, ela não tem Deus como a referência dela suprema. Ela não consegue, ela tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Ela tem dificuldade de confessar os seus próprios pecados para Deus, gente, sabendo que Deus, ele é onisciente. Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Mesmo assim, a pessoa tem dificuldade de falar algo para ele que ele já sabe. Isso é muito louco. Isso é muito doido. E aí, na hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro, fica acelerado. Você não consegue parar de pensar. Você não consegue ter uma noite de sono tranquila.
Você não consegue ter uma noite de sono na paz, na bênção. Porque além das coisas espirituais, as coisas materiais, as pressões desse mundo, vai te empurrando, vai te jogando para baixo. E aí, quantas pessoas, gente? Quantas pessoas que vão no médico e o médico fala assim, você não tem nada. E a pessoa, não, eu tenho sim. Mas o médico não conseguiu diagnosticar nada. Simplesmente porque você está passando por algo espiritual. E o que muitas pessoas fazem? Vou numa igreja ali na sessão do descarrego que vai resolver. Mas não é só isso. Não é só ir numa igreja na sessão do descarrego. Não é só ir no vale lá do sal, passar no sal grosso, que vai resolver. Gente, eu tenho experiências da minha própria família, de pessoas que... Você tem que entender uma coisa. Quantas pessoas que lê a Bíblia o dia inteiro? Mas não é porque a pessoa está buscando a Deus. Existe sim algo dentro dela, um vazio dentro dela que ela quer preencher, mas na loucura que está na cabeça dela. E aí você vê a pessoa andando pela rua, conversando sozinho. Quem sabe você é uma pessoa que já está desacreditada. E você não consegue. Você tem que ter uma pessoa, um orientador, uma pessoa espiritual. Mas eu não estou falando de gente que gosta de pagar de espiritual, não. Não estou falando de santarrão, de pessoas que gostam de ficar pagando pau, não. Eu estou falando de homem, de mulher de Deus para te acompanhar. Um líder, um pastor, quem sabe um amigo, quem sabe um parente. Você tem que procurar alguém que é mais espiritual do que você. Mas não é só no falar, mas é na prática, é na vida. Você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa é um exemplo de vida. Para essa pessoa te acompanhar, para essa pessoa te ajudar. Nós ignoramos também tratamentos psicológicos. Porque nós achamos... Sabia que tem muita gente que fica doida? Tem muita gente que fica maluca? Porque a religiosidade, a religião é tão impregnada nela que ela acha que procurar ajuda de alguém, de um especialista é pecado. A pessoa ela tá tão maluca nas ideias que tudo dela é a fé, que a fé vai curar, que a fé vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa para você que tá aqui, quem sabe você não consegue dormir por causa disso. Deus, ele usa os médicos. Deus, ele usa as medicinas. Deus, ele usa tudo, todas essas coisas para o seu próprio bem. Jesus falou assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus estava querendo falar? Existem coisas terrenas que você tem que cumprir. Se você atravessar o sinal vermelho e causar um acidente e matar alguém, você vai preso, porque existe um sinal ali para você parar. Você não pode pagar de doido e falar assim, não, eu sou de Jesus. Não, porque Jesus vai me proteger. Não vai, isso é loucura. Tá entendendo? Isto é loucura. Você precisa de uma ajuda terrena também, de especialistas, de pessoas que vão poder te dar um diagnóstico. E quando essas pessoas não têm um diagnóstico, você procura um outro. E aí o outro também não tem, aí é aquilo que eu disse, espiritual. Você vai procurar uma pessoa espiritual, uma pessoa que é amiga de Deus, que ela vai orar por você, ela vai te acompanhar e Deus vai te curar. Mas como que você tem certeza disso? Deus, ele tem um propósito na sua vida. E a certeza que eu tenho é que Deus não criou ninguém à sua imagem e semelhança para ser maluco. Porque Deus não é maluco. Deus não criou ninguém para sair andando pelas ruas, conversando sozinho, igual doido. Deus não criou ninguém para ficar sofrendo de insônia. Deus não criou ninguém para viver na depressão, para viver triste, para ficar contando histórias tristes. Deus não criou ninguém para isso. Você tem que entender isso. Só que você tem que reconhecer. Você tem que parar e falar assim, eu reconheço que eu não estou bem.
Eu reconheço que eu não consigo dormir à noite. Eu reconheço que a cama tem se tornado assim uma tristeza, porque eu não consigo dormir. Porque eu só fico chorando. Quem sabe você perdeu alguém. Quem sabe você tem que tratar aí um trauma e você não conseguiu tratar esse trauma até hoje, porque você acha que Deus vai te libertar de qualquer jeito e de qualquer forma. E Deus, ele não vai te libertar de qualquer jeito e de qualquer forma. Ele não vai te libertar assim. Você pode sim dobrar os seus joelhos na beirada da sua cama e falar: Deus, me cura. Deus pode te curar pela sua fé? Pode. Só que se Deus perceber que você tem que procurar alguém, ele não vai te curar. Ele vai te curar através de alguém. Você está me entendendo? Deus, ele tem total condições de te abençoar, de te curar. Só que a maioria das vezes ele usa alguém. Se essa mensagem está te abençoando, compartilha para alguém, como eu disse aqui. Se inscreva no canal, deixa um like, põe um comentário aí embaixo aí. Essa mensagem está me abençoando. Pastor, eu não consigo dormir. O que eu tenho que fazer? Estou falando aqui o que você tem que fazer. Olha o que os Salmos no capítulo 54 diz. Presta atenção. Olha o que Davi, se você for ler os Salmos, são as orações de Davi. Davi muitas vezes também não conseguia dormir por causa de suas lutas, por causa de suas tristezas, de suas perseguições. Olha essa oração de Davi aqui. Quem sabe é essa oração que você tem que fazer hoje. Olha a oração de Davi, Salmo 54. Salva-me, ó Deus. Pedindo para Deus salvar ele. Pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Eu falei aqui que tem gente que não consegue nem orar. Pegue essa oração de Davi aqui como exemplo então. Começa a falar para Deus. Pegue essa oração, como eu disse aqui no começo, tem gente que não consegue nem orar, não sabe nem o que falar. Pega essa oração aqui como exemplo então. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Me ajuda. Escuta as minhas palavras. O versículo 3 diz assim: estrangeiros me atacaram. Homens cruéis querem me matar. Homens que não se importam com Deus. Quantas pessoas que começam a olhar para o lado e começam a perder a referência que é Jesus. Quem sabe você é crente, você fala assim: mas o ímpio parece que prospera mais do que eu. O ímpio está feliz e eu estou aqui triste. O ímpio, a pessoa que não está nem aí para Deus, está nas festas, está nas gandaias da vida. E eu que sirvo a Deus estou aqui com depressão. Eu não entendo isso. Olha só, isso é muito sério. Certamente Deus é o meu auxílio. Olha a oração de Davi. Mesmo vendo que homens que não se importam com Deus, que estavam perseguindo ele reconhecia que somente Deus poderia fazer alguma coisa por ele. Certamente Deus é o meu auxílio. É o Senhor que me sustém. É Deus que te sustenta. Se não for Deus para te segurar, quem vai poder fazer isso por você? É Deus que não deixa você fazer uma loucura, uma doideira com a sua vida. Porque é Deus que te sustenta. Recaia o mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Tem gente que fala assim, não. Tem gente que não quer fazer nada também. Entende? Sabe o que Davi está falando aqui? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou te oferecendo sacrifício. E quem sabe você não vai na igreja, você não ora, você não busca Deus, você não está nem aí para nada, velho. Você acha que Deus é o seu garçom. Garçom. Que a hora que o bicho pegar, você vai lá e ele vai te ajudar. E Deus é tão bom que ele te ajuda mesmo. Mas você não vai fazer nada. Não, pastor, porque Jesus já fez tudo lá na cruz. Tá ok. Beleza, então.
Vai vivendo assim que você vai ver o que vai dar no final. Olha o versículo 7. Na verdade, o 6 ele fala que oferece sacrifício voluntário. Sacrifício voluntário, sabe o que isso significa? Que não é nada obrigado. Quantas pessoas que vão na igreja obrigadas? Eu vou na igreja, né? Senão Deus vai fazer uma coisa ruim comigo, como se Deus fosse ruim. Vou na igreja, né? Porque eu recebi uma bênção, então tem que ir lá, né? Agradecer. Como se Deus precisasse disso. Vai voluntário mesmo. Vai sem obrigação. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Salmo 54. É a oração que você tem que fazer. Deus, ele tem total poder e pode derrotar os seus inimigos. Você fala assim: pastor, meu inimigo é a insônia. Eu não consigo dormir. O meu inimigo é a falta de emprego. O meu inimigo é a guerra dentro do meu lar. Quem sabe seu inimigo é a falta de paz dentro do seu coração. Deus tem poder para vencer tudo isso. E o que você tem para oferecer? Quais são os seus sacrifícios voluntários? Por isso a minha oração aqui hoje é para Deus estender as mãos dele sobre você. Só que o povo se movia no Antigo Testamento, ali no deserto. Existiam vários sinais. A nuvem, a coluna de fogo, vários sinais para o povo se mover. E você parado, Deus não tem condições de te abençoar. Você tem que seguir os sinais de Deus. Você tem que fazer a sua parte. É a minha oração essa noite. Que Deus te livre da insônia. Que Deus possa te curar disso. Que Deus possa te sarar isso. Que você possa ter uma noite de sono abençoada no nome de Jesus. Que essa ansiedade, essas síndrome aí de ansiedade, sabe? Aquele coração quase explodindo no peito. Aquela sensação que parece que você vai morrer. Que Deus possa segurar suas mãos hoje e falar para você que Ele é contigo. Deus está falando com você: eu sou contigo, eu te seguro pelas suas mãos. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Essa oração que eu peço a Deus é a oração que eu faço para Ele te salvar. Como diz o início aqui do Salmo 54, a oração de Davi. Salva-me, ó Deus. Que Deus possa te salvar hoje, nesse dia, nessa noite. Eu não sei quando que você vai ouvir isso, mas eu espero que ao ouvir, Deus possa falar ao seu coração. Se essa mensagem te abençoou, não deixa de se inscrever no canal, de deixar aquele like. Põe um comentário aqui embaixo aqui, se você foi abençoado. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Que o bom Deus te abençoe hoje e sempre.